Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou advogado, fotógrafo, internacionalista e um apaixonado por geopolítica e por história. E hoje estamos aqui para o 7º vídeo da sequência sobre o conflito Israel-Palestina. Lembrando que essa é uma sequência serial de vídeos, então é importante que você pegue desde o primeiro vídeo para ter a compreensão completa da cronologia desse conflito. Tá ok? Então eu vou deixar um card aqui no cantinho. Se você ainda não viu, vai lá no primeiro vídeo e começa a assistir desde o primeiro para você entender perfeitamente essa sequência. Tá ok? Então no vídeo anterior, no 6º vídeo, nós falamos sobre o que aconteceu na década de 90, sobre a realização dos acordos de Oslo e pela tentativa de um processo de paz entre israelenses e palestinos. Nós vimos que esse acordo fracassou. Mas hoje nós vamos ver um pouco mais do que estava acontecendo na década de 90 na região para entendermos perfeitamente o que aconteceu naquele momento e para compreendermos o nascedouro de alguns fenômenos que a gente vê na política israelense ainda nos dias de hoje. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que naquele período, no final da década de 80, começo da década de 90, estava havendo uma grande movimentação da comunidade internacional pela solução de dois estados, isto é, pela criação de um Estado palestino. E nós percebemos que isso conduziu às tentativas do acordo de paz entre Israel e Palestina nos acordos de Oslo em 1993. Acontece que teve um fenômeno que aconteceu nessa mesma época e que é consequência direta dessa tentativa da criação de um Estado palestino, que é o surgimento de extremistas judeus em Israel. É um fenômeno que começou lá atrás, mas que a gente vê reflexos ainda nos dias de hoje. Inclusive, hoje, a alta cúpula do governo Benjamin Netanyahu em Israel é uma ala ligada à extrema-direita. E essa extrema-direita, que são de pessoas com posicionamentos mais radicais, teve seu início lá na década de 80. O que aconteceu? Bom, tem um indivíduo que é fundamental para a gente compreender todo esse processo, que é um indivíduo chamado Meir Kahane. O Kahane, ele nasceu nos Estados Unidos e ele se mudou depois de adulto. Ele era filho de pais judeus ortodoxos e ele se mudou depois de adulto para Israel. E ele acabou entrando na política israelense. Então, em 1984, o Kahane ele é eleito para o Knesset, que é o parlamento israelense. E o Kahane ele tinha posicionamentos bastante extremos, bastante radicais, que acabou agradando determinados segmentos, determinados setores da sociedade israelense e tem reflexos até os dias de hoje. Então, assim, dentre os judeus, existe uma ala que é mais conservadora, mais tradicional, que faz parte dos judeus ultra-ortodoxos. O judaísmo, como qualquer religião no mundo, tem adeptos que são mais liberais, mais progressistas, vamos dizer assim, e tem alas que são mais tradicionais e mais conservadoras. Nós vemos uma coisa parecida no Brasil em relação aos cristãos. Existem cristãos mais liberais, especialmente nos segmentos da Igreja Católica, e existe na ala evangélica segmentos mais e menos conservadores. No judaísmo temos a mesma coisa na ala dos judeus ultra-ortodoxos, que fazem uma interpretação bastante restrita e rígida da Torá. Inclusive eles têm regras de alimentação kosher e de vestimenta que são muito peculiares. E eles têm muita voz dentro da sociedade israelense. Eles não são necessariamente maioria da população, mas eles têm um protagonismo político bastante relevante, até mesmo porque Israel é um estado considerado judeu. Então, na década de 80, o Meir Kahane é eleito para o parlamento israelense e ele tinha proposições bastante duras, bastante rígidas, bastante controversas, inclusive. Então, só para citar alguns exemplos de projetos de lei que ele propôs. Ele propôs que israelenses que não fossem judeus, não fossem convertidos ao judaísmo, deveriam perder a nacionalidade israelense. Ele também era um crítico voraz aos judeus mais liberais, digamos assim, aos judeus que não eram ortodoxos. Ele chamava eles de helenistas,
por terem absorvido valores alheios ao judaísmo. Ele também buscava criminalizar a relação entre judeus e árabes, e ele também advogava pela expulsão de todos os árabes do território onde hoje consideramos Israel e Palestina. Ele dizia que toda aquela região era a terra prometida, dada por Deus ao povo escolhido, ao povo de Israel, e que, portanto, os árabes deveriam ser expulsos de lá. Eram proposições assim, que embora não fossem maioritárias, não fossem dominantes na política na época, ela encontrava sim alguns seguidores e adeptos. E ela provoca reflexos até os dias de hoje, com relação a alguns políticos como o Itamar Ben-Gvir, por exemplo, que é um político bastante influente no governo do Benjamin Netanyahu nos dias de hoje. Então, em 1990, o Kahane ele é assassinado, mas ele continuou tendo discípulos, ele continuou tendo os seus adeptos. Então, um desses adeptos que ele teve na década de 90 foi um indivíduo chamado Baruch Goldstein, que era também um estadunidense, também foi nascido nos Estados Unidos e que na fase adulta se mudou para Israel. Então, o Goldstein, ele fazia parte de um partido que era o Partido Kach, que foi um partido fundado pelo Meir Kahane e que é um partido com ideais fascistas em Israel. Ele fazia parte desse partido, que foi um partido fundado pelo Kahane, e no ano de 1994, o Baruch Goldstein, que morava num assentamento israelense próximo à cidade de Hebron, no assentamento de Kiryat Arba, que é um assentamento que existe até os dias de hoje, ele foi no mês de fevereiro de 1994, durante o Ramadã, que é o mês mais sagrado para os muçulmanos, o mês mais sagrado do islamismo. Ele foi por volta das 4 da manhã, nas orações, no momento das primeiras orações, e ele foi na Mesquita Ibrahim. A Mesquita Ibrahim faz parte da porção muçulmana da Tumba dos Patriarcas. Eu comentei num outro vídeo que a Tumba dos Patriarcas, localizada na cidade de Hebron, ela é dividida em duas partes. Metade dela é destinada aos judeus e a outra metade dela é também uma mesquita utilizada para os muçulmanos. Ela tem uma divisão física mas a porção, o prédio é o mesmo. É um lugar que é muito sagrado tanto para o judaísmo quanto para o islamismo. Estava-se no mês mais sagrado da religião muçulmana, no Ramadã, e ele foi às 4 da manhã, nesse mês de fevereiro de 94, e praticou o atentado terrorista, matando 29 fiéis que faziam as suas preces naquele momento e ferindo mais dezenas de pessoas. Até que ele finalmente, a arma dele engasgou, ele conseguiu ser detido por algumas pessoas e foi morto. Então, aquele episódio, aquele atentado terrorista contra palestinos na cidade de Hebron em 1994 foi mais um dos vários episódios de violência entre israelenses e palestinos. E ele provocou uma fissura severa na sociedade. E Hebron é considerado até hoje um símbolo do conflito Israel-Palestina porque é uma cidade dividida ao meio. Justamente como uma consequência daquele atentado terrorista e pela impossibilidade de garantir a segurança de ambos os povos, porque vocês devem imaginar que foi um episódio que acirrou ainda mais a agressividade. Então, a mesquita ficou fechada durante um ano. Durante mais de um ano, os palestinos não podiam ir lá para fazer as suas preces. E, além disso, instituiu-se na cidade de Hebron uma espécie de apartheid, porque houve uma severa divisão da cidade em partes onde palestinos ou israelenses não podiam transitar. Então haviam áreas da cidade, ruas da cidade, que somente poderiam ser utilizadas por israelenses e outra parte somente para palestinos. Essa divisão permanece até hoje. Isso tudo é fruto de uma coisa que foi instituída na década de 90, que é chamado do Protocolo de Hebron. É um protocolo que passou a ser instituído e vigora até os dias de hoje, junto com aquela divisão dos acordos de Oslo de 93 e de 95. Então, dentro desse protocolo de Hebron,
foi feita uma divisão da cidade em zonas H1, H de Hebron, né? H1, que ficava sob controle e administração palestino, e H2, que ficava sob controle e administração israelense. Isso na teoria, porque até mesmo até os dias de hoje, mesmo no lado H1, que seria teoricamente de controle palestino, eles estão submetidos a rigorosas e severas restrições que são impostas pelo governo israelense, além de ter checkpoints, pontos de controle que são realizados pela segurança, pelas forças de defesa de Israel. Então eu vou mostrar para vocês agora um mapa que vocês podem ver aí, mostrando exatamente onde ficaria essa divisão e quais áreas estariam, teoricamente, sob o controle de israelenses e quais estariam sob o controle da autoridade palestina. Vocês podem ver que, teoricamente, de acordo com esse mapa, com o protocolo de Hebron, que, em tese, deveria haver um território maior destinado aos palestinos, que são a maioria da população de Hebron, em relação à parte israelense. No entanto, na prática, como eu disse, não é exatamente assim que se aplicam as coisas. Eu vou colocar para vocês agora uma foto que eu tirei em 2022, quando eu estive em Hebron, que mostram claramente crianças palestinas brincando ali ao lado da imagem e à esquerda um soldado israelense que estava fazendo a patrulha na região. Então aquilo ali demonstra claramente que mesmo no lado palestino, os israelenses têm muitas ingerências e exercem um controle bastante severo da movimentação da população. Eu vou colocar agora um segundo mapa para vocês que vai mostrar inclusive ruas em que carros de placas palestinas não podem sequer transitar, em outras em que pedestres também não são permitidos. Vejam esse mapa aqui para vocês perceberem o quanto a cidade é efetivamente muito dividida. Então, gente, isso foi para demonstrar para vocês o quanto esses episódios e o quanto a ascensão de extremistas, seja de um lado, seja de outro, acentuou esse conflito e torna ele de difícil resolução até os dias de hoje. Então, hoje a cidade de Hebron, como eu disse, ela é considerada praticamente um símbolo do conflito Israel-Palestina, porque é uma cidade dividida ao meio em que israelenses e palestinos muitas vezes não têm contato uns com os outros. E representa muito bem essa divisão na sociedade local que nós vemos no conflito até os dias de hoje. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre o momento em que esse conflito fica ainda mais expressivo e mais visível na sociedade, sobre a segunda intifada, sobre a realização de ataques terroristas pelo Hamas no início dos anos 2000 e sobre as eleições na faixa de Gaza em 2006, que vão colocar no poder o Hamas, que tem reflexos diretos no que a gente vê hoje, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, até os dias de hoje. Então, se você não quer perder esse conteúdo, aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like aqui porque isso me ajuda muito aqui no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem se interessar por esse assunto. Ativa o sininho também, porque assim você vai ser notificado de quando o próximo vídeo estiver no ar. Então, um abraço e eu te vejo na próxima.